Um Anjo Caiu do Céu. Eu trouxe essa novela aqui. O tema já condiz com esse iceberg, mas tem uma questão de fora da novela que eu acrescentei porque é uma coisa que foi muito comentada. João Medeiros, vivido por Tarcísio Meira, fotografa por um acaso um líder neonazista em Praga, a cidade, e sofre um atentado que o deixa à beira da morte. A vida de João é salva pelo anjo Rafael, vivido por Caio Blá, que lhe oferece uma nova chance. Ele ganha 6 meses de vida para resolver os problemas de sua família. E aí, nessa novela já tem essa questão, né, que ele traz a pessoa de volta à vida, tem um anjo que fica ali de olho, que fica por ali. Mas a questão aqui com essa novela é que tinha um personagem também nessa novela, que era o personagem do Paulo José. E o que muita gente lembra, pelo menos recentemente, né, relacionado a essa novela, é que em 2021, ou seja, 20 anos após essa novela, no dia 11 de agosto, eu lembro como se fosse ontem, no dia 11 de agosto à noite, tipo, quase no finzinho da noite, já quase virando pro outro dia, o Paulo José morreu, vítima de uma pneumonia. E horas depois, aí já entrando já no dia 12, o Tarcísio Meira morreu por conta, né, da Covid, né, que ele estava internado por conta da Covid-19. E aí você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver? Qual que é o, né? Resgataram uma cena, já que os dois morreram meio que seguido, né, tanto que na época foi um caos ali, porque as emissoras, principalmente a Globo, né, que eles trabalhavam na Globo, cobriram a morte dos dois ao mesmo tempo, né? Porque foram 2 mortes, são grandes atores ali, pessoas importantes ali, então teve que fazer homenagem dupla ali, né? E aí, o que acontece é que resgataram uma cena, se não me engano, já no final da novela, em que o personagem do Paulo José fala: ai, um dia a gente vai se reencontrar, ó, lá em cima, e aponta pro céu. E aí o personagem do Tarcísio Meira fala: mais cedo do que você pensa. E aí o povo começou a puxar isso, que tipo, os dois morreram com horas de diferença um do outro e começaram a puxar isso. Realmente, pode ser uma coisa meio besta, mas pra mim é meio bizarro você pensar nisso, sabe? Até pela temática que era a novela, e os dois morreram, tipo, né, seguido do outro. E tem essa cena que, se o YouTube não me boicotar por direitos autorais, essa cena vai entrar agora. Se essa cena não entrar, vocês entenderam que o YouTube me boicotou. Ambrósio, adeus, João Medeiros. Um dia nos veremos lá. Mais cedo do que você pensa. Porto dos Milagres foi exibido em 2001, né? Escrita novamente por Aguinaldo Silva. O misticismo e a religiosidade estão presentes na trama através da figura de Iemanjá, a rainha do mar, a padroeira da cidade fictícia de Porto dos Milagres, que de forma fantástica exerce influência na vida dos habitantes. É uma novela que ela tem uma vibe meio Mulheres de Areia, porque Mulheres de Areia também muito se falava da Iemanjá, e era uma novela também que era meio, não é tropical que se diz, né? Acho que praiana, vamos assim dizer, porque tinha lá, né, no caso ali em Mulheres de Areia, tinha a cidade de Pontal de Areia, e tinha praia, tinha os pescadores e tudo mais. E aqui também tem isso, tem os pescadores, tem o protagonista, né, que é o Marcos Palmeira, que é o Guma, e ele é pescador, e tem os gêmeos que são vividos lá pelo Antônio Fagundes. Tem a grande vilã da novela, que é a Adma, né, que é a Cássia Kiss, que ela envenena as pessoas, ela tem um anel que ela bota o pozinho de veneno dentro do anel dela, sai envenenando todo mundo. E tem essas questões mesmo, como eu falei, que esse iceberg também traz essa coisa da religião. Então aqui é mais para as religiões de matrizes africana, né, para pessoas ali que são devotas da Iemanjá. Então eles sempre pedem por ela, rezam por ela, falam: ai, minha rainha do mar, não sei o que. E às vezes ela aparece ali. Eu não lembro agora se quem faz a Iemanjá na novela, que faz umas aparições, se é a Flávia Alessandra, porque ela também tá na novela, a Flávia Alessandra. Mas a Iemanjá faz umas aparições e ela ajuda realmente no que, em alguns casos, do que eles pedem pra ela, né? Então é tudo meio que gira em torno disso ali. E tem umas outras questões também meio místicas na novela, umas coisas meio ali. Agora a gente tem Estrela Guia, também exibida em 2001. A novela foi protagonizada por Sandy e Guilherme Fontes, e a novela retratava a vida em comunidades alternativas e o misticismo, né? Aquela coisa meio Hare Krishna, né? Aquela coisa dos cristais, aquela coisa mais, que o povo fala, meio hippie, sabe? Que usa os cristais, usa uns negócios ali. Então era mais puxada pra esse lado, foi uma novela curta também.
A audiência não foi lá aquelas coisas também. Foi basicamente escolhi aqui, a novela, ela tem essa coisa alternativa, que tem uma coisa de uma previsão, que no começo da novela tem meio que uma previsão, tipo, olha, sua filha vai conhecer um grande amor no futuro, que na verdade é o padrinho dela. Tem uns rolês também meio esquisito assim, mas... Então tem isso da previsão, tem isso da ligação dos dois, tem isso do esoterismo. Então é meio puxada pra esse lado mesmo. Agora, se a gente teve uma novela espírita, novelas espíritas tipo A Viagem, né, Anjo de Mim, a gente teve uma novela já pro lado de religião de matriz africana com Porto dos Milagres, né, que falava de Iemanjá, teve essa coisa esotérica. Agora a gente tem também o catolicismo, né, que meio que tem bastante nas novelas, inclusive, que é a novela Padroeira, exibida em 2001, a novela foi escrita por Valcir Carrasco, né. E a novela tinha ali fé, amor, aventura, que era o que formava a base dessa novela. E ela tinha como pano de fundo a luta dos pescadores da região da Vila de Santo Antônio pelo reconhecimento do culto a Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encontrada por eles no rio. Então também, além disso, é uma novela de época, né? Então tinha isso de encontrar a imagem de Nossa Senhora. E o curioso também dessa novela é que ela nunca foi reprisada pela Globo. Tipo, não foi reprisada no Viva, não foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na edição especial. Mas ela vive, não sei se a Globo vendeu os direitos, como funciona essa parte, mas ela é muito reprisada em canais católicos, né? Tipo, acho que se não me engano TV Aparecida já reprisou várias vezes a Padroeira e fez muito sucesso. Mas na Globo mesmo nunca foi reprisada e nunca nem entrou no Globoplay, diga-se de passagem, né? Então, tipo, é uma coisa bem esquisita. Mas tem esse pano de fundo mesmo da religião, do catolicismo, né? E fala muito da Nossa Senhora Aparecida e tem essas questões aí. Agora a segunda e última novela de vampiros da Globo, né, que foi O Beijo do Vampiro, exibida em 2002. Uma história de amor com elementos sobrenaturais, drama, humor e a luta do bem contra o mal dão o tom da novela em que Antônio Calmon retorna à temática dos vampiros 11 anos após o sucesso de Vamp, exibida em 1991, também de sua autoria. O Beijo do Vampiro, ela é um pouco, digamos assim, diferente. Tipo, tem a temática dos vampiros, mas tem uma outra trama. E meio que o grande vilão, mas ao mesmo tempo meio protagonista ali da novela, é o Boris, vivido pelo Tarcísio Meira. E num dado momento da novela também entra o Ney Latorraca de novo, fazendo um vampiro, que aí meio que vira um outro vilão, mas só que fica, né, vilões que se ali entre ele e o Boris, eles são um contra o outro. Então é meio assim pra esse lado. E tem o Kaique Brito também, que ele é filho de vampiro. Tem outras coisas também mística, muita gente já viu vampiro nessa novela também. É uma novela muito longa, diga-se de passagem, passou recentemente no Viva. Só que entre ela e Vamp, ainda prefiro Vamp. Vamp ainda é melhor, assim. Mas Beijo do Vampiro também é muito icônico, o povo me lembra muito do Tarcísio Meira de Vampiro. Temos aqui Alma Gêmea de 2005, escrita por Valcir Carrasco. A história do amor eterno de um homem e uma mulher tragicamente separados e que 20 anos depois voltam a se encontrar quando ela reencarna em um novo corpo. Que é o caso do Rafael, vivido pelo Eduardo Moscovis, e a Luna, vivida pela Liliana Castro. Eles se conhecem, é uma novela de época também, tá? Aí essa primeira fase se passa nos anos 20, aí se passam 20 anos, já se passa nos anos 40, né? Eles se casam, mas só que em um dado momento, por conta da ambição da grande vilã da novela, Cristina, né? Que é a Flávia Alessandra. A Luna é assassinada. E ela reencarna. É uma reencarnação, inclusive, automática, né? No mesmo momento que a alma dela sai do corpo, ela já reencarnou. O espírito dela foi cair lá numa aldeia indígena, que é onde estava nascendo a Serena, que é quando cresce vira a Priscila Fantin. E aí ela reencarna como uma indígena. E aí ela sempre tem esse sonho da rosa branca, porque o Rafael, ele tinha uma floricultura, ele mexia com rosas, né? Ele criava rosas. Então ela sonha com a rosa branca, sonha com a mansão, que é onde o Rafael mora. E ela vai até São Paulo, como ela sempre diz, eu vou pra São Paulo, Serena vai pra São Paulo. E ela vai até lá pra poder entender esse sonho, o que é isso, por que eu tô sonhando com isso, tem que ir atrás do meu destino. E ela vai atrás dele, se encontra, se apaixonam. E aí ele vai descobrindo que ela é a reencarnação da Luna, que é o grande amor da vida dele. E fica essa história. E também tem na história a questão também do pacto que a Cristina faz com o diabo pra conseguir o que ela quer. Que no começo da novela, no primeiro capítulo, inclusive, ela fala: eu daria minha alma ao diabo para ter o Rafael para mim. É a mãe dela, que também é vilã na novela, Débora.
ela fala, filha, cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você pede pro diabo, que ele pode aceitar. E ele aceita, porque quando ela fala isso, parece umas sombras ali. Sombras essas que aparecem ao longo de toda a novela. E aí no último capítulo, quando ela mata o protagonista e ainda consegue as joias que ela sempre quis nessa novela, as sombras aparecem e ela fala, um dia eu te prometi a minha alma, mas você não vai levar porque eu vou ser rica. Só que aí o cão leva ela para dentro do espelho e ela morre. Então, tipo, tem isso aí. Agora a gente tem O Profeta, exibido em 2006. A novela foi escrita pela Ivani Ribeiro, né? Ela teve uma versão na TV Tupi, só que nessa altura a Ivani Ribeiro já tinha falecido, porque ela morreu meses depois de A Viagem. E aí fizeram uma adaptação, se não me engano, acho que foi a do Rashid, se não me engano, mas teve supervisão do Valcir Carrasco. E aí foi exibida em 2006, foi uma adaptação da novela, e a trama abordava, no caso, a premonição, né? Atualmente aí vai sair o novo filme do Premonição, muita gente tá falando sobre isso. E nessa novela também tinha esse tema. A novela se passava nos anos 50 e contava a história de Marcos, vivido pelo Thiago Fragoso, que era um rapaz que tinha o dom de prever o futuro. Então ele tinha isso e mostrava na novela que era desde a infância dele, né? Ele tinha essas coisas que ele previa a morte dos outros. E ele tinha essa questão de tentar lidar com isso. Tipo, é um dom que eu tenho, mas eu não quero ter porque começa a prever coisas de pessoas que eu amo. Eu não quero isso pra mim. Só que ele tem o dom e ele não pode fazer nada com isso. Tipo, ele vai ter que começar a usar esse dom dele pra tentar, sei lá, proteger os outros. Tentar usar isso pra fazer o bem, né? E aí tem os vilões lá, e tem muita coisa de espírito, e reencarnação, e almas, e tem muita coisa ali. É uma novela muito querida pelo público. Faz muito tempo que não é reprisada na Globo, acho que tem uns 10 anos aí, ou mais. Mas é uma novela muito interessante. Agora a gente tem uma novela do Manuel Carlos aqui, Páginas da Vida, exibida em 2006. Essa novela não é nem espírita, não tem nada assim, mas tem uma trama específica aqui que eu quis trazer, né? Que é a trama da Nanda, vivida pela Fernanda Vasconcelos. Ela engravida de gêmeos, o intercâmbio no exterior, e ela volta ao Brasil e morre no parto. A sua mãe Marta, que é a Lília Cabral, que é a grande vilã da novela, rejeita a neta, que tem síndrome de Down, porque são 2 netos, né, um menino e uma menina, e a menina tem síndrome de Down, e ela meio que rejeita a menina por ter síndrome de Down. E aí, a Nanda, ela volta como espírito, né, pra cuidar dos filhos, porque os filhos são separados, né, por conta disso, né, que a avó fala que a neta morreu, só que ela doa a neta lá. E aí ela começa a aparecer como espírito, e como a Marta era ruim, tinha brigado com a filha antes da filha morrer, né, então ela começa a aparecer, ela começa meio que desafiar a filha, falando tipo, Nanda, você não tá aí? Então aparece pra mim então, vamos ver se você não é a boazuda, então aparece aí, vamos ver então. Aí ela começa a quebrar, aí o espírito faz as coisas quebrar, quebra espelho, quebra vidro, quebra tudo, ela começa a aparecer e vira um negócio, e esse espírito vai aparecer até o último capítulo da novela. Esse espírito fica aí nessa novela até o fim. Eterna Magia é uma novela muito querida também, o povo pede muito, tanto por reprise quanto por ser disponibilizada no Globoplay. Foi exibida em 2007 e ela era envolvida por uma aura mística enriquecida por lendas e magias da Irlanda. A novela se passava entre os anos 1938 e 1946 e era ambientada em Serranias, fictícia cidade no interior de Minas Gerais fundada por imigrantes irlandeses. Então tinha essas questões aí de magia, de feitiço e acender vela. Tá passando as imagens, vocês estão vendo? E era ambientada ali nessa cidade que tinha uma vibe irlandesa. Tanto que algumas coisas foi gravada mesmo na Irlanda, se não me engano, lembro que tinha uma questão assim. Então tinha muita coisa de feitiço ali, uns negócios meio assim. E muita gente até hoje pede por essa novela, mas se depender da organização da Globo, vai demorar bastante. Agora temos mais uma novela do Valcir Carrasco aqui, que é Sete Pecados. Essa é um luxo, inclusive. Tem algumas tramas ali que não precisava, né? Mas tá bom. Ela foi exibida em 2007 e os 7 pecados capitais definiam os personagens da trama. A Beatriz, vivida por Priscila Fantin, recebe uma consulta com uma cartomante a informação de que um grande amor será a redenção pelos seus pecados. Porém, para conquistar seu amor, Beatriz fará um pacto com forças ocultas. Porque ela meio que vê o taxista lá, que é o Renato Giannichini, e ela fica meio louca por ele. E ela começa a fazer um pacto ali, tipo, não, agora eu quero esse homem. Foda-se que ele é casado, agora eu quero esse homem. E aí ela faz esse pacto, e aí meio que ele sempre foi um cara meio que
honesto, com virtudes ali. E enquanto ela já tinha cometido tudo que é pecado, com essa obsessão dela por ele, ele acaba cometendo esses pecados também. Então vai virando um rolo, e aí né, as forças ocultas, e é inferno. E aí tem personagem que tem o dom, e tem os anjos da guarda, né, que tem a anja custódia, que é a Claudia Jimenez, tem outros anjos ali, que fica ali cuidando. Então é uma novela muito engraçada, mas também tem essa temática aí, e é muito boa. Agora a gente começa a quarta e última camada desse iceberg, que está gigantesco. Pelo amor de Deus, gente, compartilha esse vídeo com os outros, tá? Vamos subir isso aqui, eu preciso monetizar, tô fazendo esse trabalho aqui. Tá, esse vídeo tá gigantesco, mas vamos lá. Escrito nas Estrelas foi exibido em 2010, né? Foi escrita por Elizabeth Jean. E a novela fala de quando Daniel, né, que é o Jaime Matarazzo, e Viviane, vivida por Natália Dill, se conhecem. O carinho, né, entre os dois é notório, eles meio que se apaixonam ali. Só que aí essa relação deles dura tipo coisa de dias, né? Porque ele morre num acidente, né? E aí a Viviane é obrigada a fazer parte de um plano para tirar o dinheiro da família do Daniel, porque ele era de uma família rica, que acompanhando do plano espiritual, ele fica oscilado entre cuidado e obsessão por ela. Tipo, ele tenta cuidar dela de lado, né, do outro plano. O espírito dele fica aparecendo, só que ela não vê ele, mas ele tá ali cuidando dela, tentando ajudar ela, que ele sabe que ela tá sendo usada ali. E aí, ao mesmo tempo, como ele tava se apaixonando por ela, né, antes dele morrer, ele fica nessa obsessão, tipo, eu não quero que ela se envolva com ninguém, porque eu sou apaixonado por ela, mas só que, tipo, ele tá morto. Então, tipo, não tem como ela não pode fazer nada, né? Mas aí ele fica ali tentando ajudar ela pra poder ninguém fazer mal, tanto pra família dele quanto pra ela mesma. Mais uma novela espírita aqui. Temos aí Amor Eterno Amor. Carlos vive na busca por seu amor de infância, enquanto lida com seu dom de encantar animais. Ao confrontar-se com seu passado, ele descobre ser herdeiro desaparecido de uma grande empresa. A trama também mostrava a luta do bem e do mal, com as personagens Melissa, vivida pela Cássia Kiss, e Verbena, vivida pela Ana Lúcia Torre. Então tinha essa questão mesmo de meio que vidas passadas, tinha essa questão assim, tinha umas coisas meio paranormais também, mas é muito no fundo do espiritismo. E a Melissa Verbena também tinha essa questão que as duas morriam em dado momento da novela, se não me engano. E uma era ruim, outra era boa. E também passava aquela coisa meio a viagem, né? Que uma ia pro Vale dos Suicidas ali, aquele lugar tipo, meio que inferno. E a outra ali tentava ajudar, ficava aparecendo pra tentar salvar a irmã, pra irmã não ficar sendo, né? Não ter todo esse ódio dentro dela. Então tinha uma coisa meio assim. Joia Rara foi exibido em 2013, né? Duas pessoas de mundos diferentes se apaixonam e têm uma filha com dons especiais. A trama também discutia temas como a reencarnação. Meio que aqui tinha uma vibe meio... Tinha uma história meio com um monge, com Buda. E dava meio que entender que a protagonista mirim ali da novela, que era a Mel Maia, que ela meio que era uma reencarnação do Buda. Tinha uma coisa meio ali, né? Vocês estão vendo as imagens aí? Tinha uma coisa meio... Não vou estar sabendo explicar muito bem aqui, mas... Era bem por aí. Tinha essa questão desse lado da religião. Vocês estão vendo que a Globo já abordou todo tipo de religião aqui, né? Todo tipo de temática envolvendo o tema que eu tô trazendo nesse iceberg, né? Meu Pedacinho de Chão foi exibido em 2014. O universo de fábulas do Pequeno Serelepe ganha vida em uma disputa entre modernidade e tradição encabeçada pelo coronel Epaminondas e seu rival Pedro Falcão. Aqui é uma novela que é um remake de outra novela, que foi a primeira novela das 6 da Globo, que foi Meu Pedacinho de Chão, em 1971. Essa novela não existe mais, não tem nem imagem direito pra poder contar a história. E aí fizeram esse remake, que é uma versão mais curta, né, em 2014. E como a outra era em preto e branco, né, essa aqui é colorida ao extremo, tipo, era muito colorida mesmo ali. E aí foi uma novela meio experimental, foi uma novela curta, não foi tão bem de audiência assim, mas tinha essa coisa meio mágica, encantada, fantasiosa. Tinha uma coisa meio assim. E aí coisa de imaginação também por causa da criança ali, né. Além do Tempo foi exibido em 2015. A trama contava a história de amor entre Lívia e Felipe, almas gêmeas que se reencontram 150 anos após um relacionamento conturbado e trágico.
E é uma novela espírita também, tem isso também de reencarnação, vidas passadas, e começa meio que de época, depois vai pro tempo atual, o tempo atual da época da novela, né, 2015, e tem todas essas questões. Velho Chico foi exibido em 2016, a trama de Benedito Rui Barbosa levava o espectador até as margens do Rio São Francisco, contando histórias banhadas em paixão, poder e misticismo. O amor que corria por essas águas atravessava corações e gerações. Essa novela tinha essas questões, mas eu acho que o que pegou nessa novela, que foi até o motivo que eu trouxe ela aqui, foi a mesma questão ali do Anjo Caiu do Céu. Só que essa aqui, o povo começou a ter, e até hoje tem essa imagem de Velho Chico de ser uma novela pesada, uma novela com uma energia carregada, uma novela amaldiçoada, porque tinha o ator Humberto Magnani, ele vivia um padre na novela. E o ator, ali enquanto a novela ainda estava no ar, ele estava gravando, ele passou mal, ele teve um AVC, foi internado e morreu. Isso em abril ali na época, né, na novela. E aí ele foi substituído pelo Carlos Vereza, mas só que tipo não fazendo o mesmo personagem. Como ele era um padre, falaram, ele foi ter missão em outra cidade, foi embora. E entrou esse outro padre para cuidar da cidade. Ok. Meses depois, isso já em setembro, o protagonista da novela, o ator Domingos Montanher, ele tá ali durante o intervalo, né, nas gravações da novela, ele foi nadar ali nas águas do Rio São Francisco e ele se afogou, veio uma correnteza, ele se afogou e morreu. Isso te faltava poucas semanas ali pro fim da novela, e ele era o protagonista, né, o personagem principal ali. E aí o que acontece? Muita gente também trouxe a questão de porque já teve uma cena na novela em que ele se afogava, só que povos indígenas resgatavam ele de lá e ele sobrevivia, pelo menos na novela. Aí ficava aquela coisa da vida imitar a arte, não tô imitando porque na novela ele sobrevivia, né? E aí a Globo teve que dar uns truques ali pra poder continuar fazer o resto da novela, usando a câmera subjetiva, que meio que era a visão do personagem, eram os personagens olhando pra ele, não tinha ninguém pra substituir, usaram falas dele de outras cenas. Se fosse hoje em dia, era capaz da Globo ter usado inteligência artificial, meio que clonado a voz dele, feito alguma coisa, CGI, não sei. Talvez poderia ser puxado pra esse lado se fosse hoje em dia. Mas na época foi que a Globo teve que fazer, e por isso que essa novela eu acabei incluindo aqui. Espelho da Vida foi exibido em 2018 e contava a história de amor de Júlia e Danilo, que se apaixonaram em 1930, mas não puderam ficar juntos. Júlia foi assassinada e reencarnou como Cris, uma atriz que viaja no tempo para desvendar o mistério do crime e descobrir se Danilo foi injustamente acusado. Eu falei dessa história recentemente num vídeo que era novelas baseadas em histórias reais, e a trama dessa novela é baseada num assassinato que rolou em Salvador, nos anos 30 mesmo, e foi o pano de fundo para essa novela. E, né, como sempre, assim como as outras que eu citei, tem também essa coisa de vidas passadas, vida após a morte, reencarnação, então tem todo esse lado aí. Deus Salve o Rei foi exibido em 2018. A trama medieval apresentava os reinos de Montemor e Artena, os mais poderosos de uma região fictícia denominada Cália, por volta de 1300 d.C. É uma novela meio que a Globo quis emular um Game of Thrones aqui. Olha que eu não assisti Game of Thrones, mas a gente sabe qual que é a vibe, vocês estão vendo as imagens aí. Quis trazer essa coisa meio medieval, de época. A novela também não foi muito bem de audiência, mas eles tentaram ali o que podiam, né? Teve ali um grande investimento ali, até com computação gráfica, cidade cenográfica, foi bem investido, a produção ali da novela realmente foi boa, mas a novela em si, enfim, mas eles quiseram trazer essa temática aí. O Sétimo Guardião foi exibido em 2018, foi escrita por Aguinaldo Silva e ele usou elementos místicos para contar a história dos habitantes da misteriosa cidade de Cerro Azul. Cerro Azul era uma cidade pacata que escondia uma fonte de poderes místicos protegida por um grupo de 7 guardiões. Tinha isso aí, mas também tinha questões ali de um gato, que era o Eduardo Moscovitz, que virava um gato preto. E tipo, gente, um surto essa novela também. Também enfrentou problemas de audiência, porque a novela ficou meio confusa e teve confusão nos bastidores, mas a trama central da novela era essa, que tinha essa fonte de poderes, e tinha os vários guardiões, e tinha o gato preto, e era um rolo essa novela. Pra fechar, finalmente, a gente tem Pantanal, porque, né, a novela original foi exibida em 1990 pela TV Manchete,
E aqui a gente tem um remake exibido pela Globo em 2022. A trama misturava elementos místicos, folclóricos e fantásticos. A novela também era conhecida por ter personagens com dons sobrenaturais, como Juma, vivida por Alanis Gillian, que virava uma onça, e o Velho do Rio, vivido pelo Osmar Prado, que era uma entidade que vivia na forma de uma sucuri, e também como um velho que transmitia ensinamentos da natureza, tentava preservar ali o Pantanal, né? Que na época também desse remake, o Pantanal já estava bem lascado, diga-se de passagem, por conta de queimadas, né? Então a novela tinha essas questões. Tinha o protagonista também que tinha umas coisas. Tinha o Cramulhão lá, que o cara era possuído e tocava. Então tinha muita coisa assim. E o reencontro de pai e filho. Então tinha esse lado místico também, como toda boa novela rural de Benedito Rui Barbosa. Tem essa vibe meio paraíso, renascer. Toda essa questão aí. E fez muito sucesso nessa década aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as novelas, né? Essa foi a segunda parte desse iceberg. Já continuando a partir da terceira camada, porque o vídeo ficou gigantesco. Então eu tive que dividir. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Deixem sugestões de próximos temas que eu posso trazer como iceberg. Outros vídeos relacionados à novela. E é isso. Se inscreva no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho. Compartilhem com quem gosta de iceberg. E um beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E há de querer axé pra todo mundo. E tchau.